As eleições argentinas, diga-se de passagem, pode ser sim caracterizada surpreendente. O resultado surpreendeu negativamente muitos argentinos e brasileiros também. A eleição argentina se tornou uma pré-eleição brasileira. Pois é, está lá no meio da briga apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e a equipe de marketing do PT e apoiadores do Lula. Inclusive, membros do TSE do Brasil estão lá, membros do parlamento, a coisa lá é como se fosse uma eleição que estivesse acontecendo aqui no Brasil. E tudo muito estranho, uma coisa muito esquisita está rolando nessa eleição da Argentina. Vamos começar trazendo o resultado, né? Folha de São Paulo. E olha só, Massa surpreende, literalmente foi uma surpresa, e saiu na frente de Milei para segundo turno. Vai ter segundo turno, isso aí muita gente ficou assustado, porque há aqueles que diziam que o Milei tinha a chance de vencer no primeiro turno, e há especulações de que tinha sim. Foi a campanha do Lula, foi a equipe do PT que deu um empurrão muito grande a favor do argentino. Não vamos falar nem das ligações escusas com outros países que a Argentina teve, como por exemplo a denúncia de que gente da China estava mandando dinheiro enrolado ao corpo, mandando dólares. Também vamos falar da questão da Rússia, que foi denunciada que está ajudando em vários países aí, movimentando eleições. O fato é que a esquerda está muito bem articulada para se manter no poder. O que diz a matéria da Folha de São Paulo? A Argentina fez jus às suas eleições mais incertas das últimas décadas e terminou em uma nova surpresa neste domingo. Surpresa ruim. Mesmo liderando uma grave crise econômica, o atual ministro da área, o ministro da Economia, Sérgio Massa, superou o favoritismo do ultraliberal Javier Milei, com quem disputará o segundo turno em 19 de novembro. Vamos lá. Favoritismo nítido e claro de Milei. O Massa, é um cara que destruiu a economia argentina. O resultado final foi 35% para o Massa, 30% Milei, contra 27%, se eu não me engano, da terceira colocada. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança escreveu o seguinte: a escolha do novo presidente da Argentina será decidida no segundo turno da eleição presidencial, que será disputada no dia 19 de novembro. Vamos colocar alguns pingos nos is aqui. A campanha do Lula foi, desde setembro, para a Argentina e está fazendo ataques pesados a Milei. Para começo de conversa, essa conversa fiada de ultradireitista, extremista, ultraliberal, neoliberal. Vamos ser sinceros aqui. O Milei está fazendo a cartilha que tem que ser feita. E isso assusta esses parasitas da esquerda. Essa é a grande realidade. Se você olhar o programa de governo do Milei, a única coisa que é estranha é a questão do Banco Central. Isso aí eu admito. É um pouco questionável. Mas o restante é tudo aquilo que a esquerda odeia. Diminuir o tamanho do Estado, reduzir o número de ministérios, reduzir os gastos públicos, colocar o país na rota da economia, ou seja, isso aí, para a turma da esquerda, funcionários públicos com altos cargos e escalões, juízes, magistrados, isso é o terror. Afinal, tirar as regalias da esquerda é o caos, é o terror. E isso aí pega de surpresa, sem sombra de dúvidas, essa turma da esquerda. Então, trabalham incessantemente. E aí, é estranho o povo argentino ainda apostar no erro. É muito estranho. Vamos lá. Teve alguns pontos esquisitos. Primeiro, a Argentina encerrou a votação, ficou 75 minutos, mais de uma hora, para começar a colher os resultados. Isso não é normal. Matéria do Conexão Política. Eleições na Argentina. A Argentina encerra a votação, mas segue a 1 hora sem resultados oficiais. Isso foi matéria de ontem, né? As eleições gerais de 2023 na Argentina chegaram ao seu término neste domingo, dia 22, às 18 em ponto, horário local, que é o mesmo de Brasília. Após o encerramento das votações, a Justiça Eleitoral Nacional deu início ao procedimento necessário para dar
continuidade ao processo de apuração dos resultados. Entretanto, até o momento, as informações iniciais referentes aos dados ainda não foram divulgadas, tá? Não foram divulgadas ainda oficialmente, deixando o país em suspense e já se passam 75 minutos e não foi definido ainda nada, né? Então, foi um atraso inesperado, coisa que nunca tinha acontecido. E aí, o jornal Clarín da Argentina, um jornal super conhecido da Argentina, diz o seguinte: Eleições 2023, não vou falar em espanhol, eu não sei falar espanhol, mas vamos lá. Eleições 2023, ao vivo. A cara de perro, um cara de pau, né, pelo visto, trabalhem para desaparecer as cédulas, né, de Milei. Libertários viralizam um vídeo e denunciam fraude. Ou seja, um cara ligado à campanha do peronismo lá, falou que é para desaparecer com as cédulas relacionadas a Milei. Apoiadores de Milei, matéria do Poder 360, alegam suposta fraude em eleição na Argentina. Agora sim, a gente consegue entender. Tá em português, né? Fazer o quê? Apoiadores do candidato argentino de direita Javier Milei, representante da coalizão La Libertad Avança, ou seja, Avança Liberdade, divulgaram nos últimos dias vídeos sobre um suposto plano para uma fraude nas eleições. As informações são do jornal Clarín. As alegações sobre o desvio de células eleitorais, cédulas, estão associadas a um vídeo que seria uma reunião do movimento peronista, corrente do candidato de esquerda Sérgio Massa, em Barranqueiras, Chaco. Na gravação, um homem identificado pela mídia argentina como Roberto Benítez aparece instruindo um grupo de pessoas desaparecidas com envelopes com fotos favoráveis a Milei, em nota divulgada no Instagram. Então, segundo as acusações do jornal Clarín, as cédulas daqueles redutos eleitorais onde são do Milei eram para desaparecer as imagens. O cara pediu desculpa, falou que não devia ter falado aquilo, mas o vídeo viralizou na internet, circulou. E aí fizeram uma associação a isso aqui, ó. Eleição presidencial na Argentina tem a participação mais baixa em 40 anos. Estranharam muito. Por quê? Porque na Argentina, apoiadores do Milei estavam lotava as ruas, né? As urnas fecharam às 18 horas neste domingo. A Argentina registrou a participação mais baixa para a eleição geral em um primeiro turno desde 1983, segundo a Direção Nacional Eleitoral. Entre os eleitores habilitados a votar, apenas 74 compareceram às urnas, contra 80% no pleito anterior. Então, a crítica dos apoiadores do Milei é que sumiram cédulas, por isso computa-se menos votos, né? Menos gente votando, que para eles não é verdade, e que o sumiço dos votos é o efeito disso aí. E essa guinada inesperada do Massa foi muito estranha. E aí, nós temos que lembrar, Milei não é muito fã do Lula. Presidiário, ladrão e comunista. Veja o que Javier Milei já falou sobre Lula. O presidenciável Javier Milei, um dos favoritos para vencer a eleição presidencial na Argentina deste domingo, é um crítico contumaz do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá, então, há aqui um anúncio de que o Milei teria, inclusive, convidado Paulo Guedes para fazer parte da sua equipe econômica, ou seja, para ser uma espécie de um mentor, né, dando orientações para a equipe econômica. Não foi confirmado isso, estão esperando ainda o Milei vencer as eleições para ver o que vai ser a resposta disso aí. O Gil Diniz, deputado, escreveu o seguinte: interferência nas eleições argentinas, com mais de 80% das urnas apuradas, tudo indica que haverá um segundo turno. Massa 36, Milei 39. Só que aí ele citou esse vídeo aqui. E esse vídeo aqui tá em espanhol, mas tem a legenda aqui. Eu queria que você assistisse, ó. Sérgio Massa trabalhou nessa campanha e me parece que foi fundamental nessa fase com os assessores brasileiros de Luiz Inácio Lula da Silva.
A imprensa argentina, que é amplamente de esquerda, assim como a do Brasil, ela cita aqui a atuação do PT e do Lula e o empenho incessante do Lula pela vitória do Massa na Argentina. Bien, Sergio Massa trabajó en esta campaña y me parece que fue fundamental en esta etapa con los asesores brasileños de Lula da Silva, que entendieron el fenómeno Milei porque habían entenderam o fenômeno Milei porque entenderam o fenômeno Bolsonaro. entendido el fenómeno Bolsonaro y cómo entrar ante el fenómeno de Javier Milei. Entrarle no por la discusión de si entrar na discussão não só se é louco ou não, está loco o no, sino entrar por la discusión de las ideas de Javier Milei. Pero porque hay una preocupación de los sectores progresistas del mundo. Aqui mata tudo. Há uma preocupação dos setores progressistas do mundo na vitória do Milei. Lula está obsesionado. Lula está obcecado com a Argentina. Com a Argentina e que tem que seguir governando. E que o socialismo deve continuar a governar. O oficialismo. Em Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero e todo o âmbito do socialismo e do. Na Espanha, José Luiz Rodrigues Zapatero e todo o campo do socialismo progressivo espanhol apoiaram a Argentina. Progresivo espanhol estão com a mirada puesta na Argentina e estão fazendo o impossível para ajudar positivamente. Estão fazendo o impossível para ajudar positivamente para que a esquerda, que é danosa à Argentina, continue no poder destruindo o país. Então esses são exemplos a serem levados em consideração. São exemplos que hay que tener en cuenta. El propio Lula le dijo a Sergio Massa cuando viajó a Brasil. O próprio Lula disse ao Sérgio Massa quando ele viajou para o Brasil: você tem que ganhar a eleição. Dijo, tenés que ganar la elección. O sea, dejá de contar dólares y andá y ganá. Pare de contar dólares e vai ganhar a eleição. Ou seja, não preocupa com dinheiro, não. Deixa que os outros ajudam. La elección porque hay que ganar la elección por la preocupación que le genera a Lula da Silva y a la región la posibilidad de pensar un Javier Milei ganando la elección. Vamos lá, mas a grande questão aqui é que milhares de pessoas na rua, o Marcel Van Hatten estava lá, fez uma live lá do meio do povo, milhares de apoiadores do Milei, o povo estava na rua, eleitores de Milei se reúnem para esperar resultado em Buenos Aires, milhares de pessoas, muito semelhante às eleições de 2018 aqui no Brasil, muito semelhante mesmo, mas o resultado surpreendeu, porque ninguém esperava que o cara que está destruindo a Argentina economicamente seria eleito para ser o novo gestor econômico do país, o próximo presidente do país. O Lucas Pavanato fez uma publicação aqui, Milei lota as ruas e está em segundo na Argentina. Massa mal pode aparecer em público e está em primeiro. Lembra de algum lugar onde acontece o mesmo tipo de coisa? E aí ele escreve, o curioso caso dos populares sem povo. É isso aí. Então, há uma preocupação muito grande sobre o resultado das eleições na Argentina e se vai ter uma reviravolta, se os votos que foram para a terceira colocada, que foram muitos, se reverterão a Milei, né, que é a espécie da terceira via, né, da polarização aí entre Milei e entre o Massa, e agora é saber se esses votos vão se reverter para o Milei. Essa é a grande questão, tá bom? E aí a gente vai estar acompanhando tudo isso e, com toda certeza, torce para Milei, que a Argentina se liberte desse câncer chamado esquerda, que tomou conta do país e está acabando com o país, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.